Olá, meu nome é Wesley Velasco e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como baixar, instalar e configurar o Mendeley Desktop. Vocês já devem ter visto aí no blog o que é o Mendeley. Em linhas gerais é um gerenciador de PDFs para citar e gerar listas de referências. Para você baixar um Mendeley é relativamente simples. Você pode entrar no site do Mendeley através do endereço www.mendeley.com. Nessa página que é aberta, você clica no botão Sign Up em Download. Você precisa fazer uma conta antes de baixar o Mendeley. Eu vou criar uma conta fictícia para podermos simular o uso do aplicativo nesse ambiente de aula, mas vou utilizar um endereço válido. É muito importante que você utilize um endereço válido, porque o Mendeley vai enviar um e-mail para você para que você confirme a sua conta. Caso você não faça isso, a sua conta expire e você perde o acesso. Nessa tela seguinte, o passo 2, ele pede para que você escolha uma senha. Então você insira uma senha e ele faz outras duas perguntas. Não adianta você tentar clicar no botão Download Mendeley, que ele não vai deixar você criar sua conta, porque ele vai querer que você responda essas perguntas. Sendo assim, a gente responde segundo ele deseja. Então, aqui está perguntando qual é o nosso campo de estudo. Eu trabalho com informática. Vamos procurar aqui um campo de estudo que se assemelha computação e ciência da informação, e ele pergunta qual é o meu status acadêmico. Eu sou um estudante de mestrado. A partir de agora ele nos autoriza a poder fazer o download, e a partir de agora a nossa conta do Mendeley já está criada. Ele vai agora fazer o download. Eu estou usando o Mozilla Firefox, então a tela de download, dependendo do navegador que você estiver utilizando, pode variar, passando por igual ou diferente dessa que é apresentada aqui. Então, se você estiver usando o Mozilla Firefox, você clica em download, eu vou clicar em download, ele vai abrir essa caixa de diálogo perguntando onde é que eu quero salvar o aplicativo do Mendeley Desktop. É importante que a gente se lembre onde é que está sendo salvo, para que possamos voltar posteriormente nesse mesmo diretório para poder executarmos a instalação do aplicativo. Muito bem, feito isso, escolhida o diretório, eu vou clicar em salvar. Ele está fazendo o download aqui. Dependendo da velocidade da sua internet, esse processo pode ser mais rápido ou mais lento. Todavia, enquanto ele faz esse download, eu vou mostrar para vocês aqui que o e-mail que eu cadastrei recebeu uma mensagem para que nós confirmemos a conta que seguimos com este link. Eu clico e a partir desse momento o Mendeley ele já vai te informar que a sua conta foi verificada com sucesso. Te oferece para poder fazer o download, caso você não tenha feito, mas não é o nosso caso. Bom, verifiquei aqui o download do Mendeley foi concluído. O Mozilla Firefox ele tem uma funcionalidade bacana, que é executar programas a partir dessa tela. Então, como ele disponibiliza, eu vou clicar aqui, né? Aqui é porque ele está perguntando
Se eu tenho certeza que eu quero executar esse aplicativo porque pode conter vírus, eu sei a procedência, então eu vou dar um OK e autorizar a execução do programa de instalação do Mendeley. Como eu disse para vocês, o desempenho na instalação e a velocidade vai depender da potência do seu processador. No meu caso aqui, que estou utilizando uma máquina virtual, ela não é tão veloz assim. Nada que atrapalhe o desempenho da nossa videoaula. Muito bem. Eu vou clicar em executar para que ele execute a instalação. E para instalar o Mendeley Desktop é um processo relativamente simples, onde você não tem que intervir muito no processo de instalação, apenas clicar em Next. Basicamente é isso. Então vamos fazer dessa forma. Clico em Next. Aqui tem a licença de uso e os termos. Se você quiser ler, fique à vontade. Acredite em mim, você pode clicar em I agree, eu concordo. Não modifique isso, a não ser que você veja a necessidade de mudar esse destino de instalação do aplicativo. Não há necessidade de mudar, deixe esse caminho padrão mesmo, sugerido pelo programa de instalação do Mendeley, e clique em Next. Vai criar um grupo de ícones, né, no seu menu iniciar para que você acesse o programa, e também na área de trabalho. E a partir disso você pode clicar em Install para ele proceder à instalação do Mendeley Desktop. Mais uma vez eu reforço que essa instalação ela vai depender do desempenho do seu computador. No meu caso aqui, ele vai demorar um pouco mais porque, como eu disse para vocês, eu estou usando uma máquina virtual. Enquanto ele instala, eu já volto depois dessa instalação estiver concluída. Bom, instalação concluída, essa aqui é a tela que informa que a instalação foi finalizada. Aconselho a vocês a deixar marcado Run Mendeley Desktop para você executar o Mendeley e clique no botão Finish. A partir de agora ele vai iniciar o Mendeley e vamos dar uma olhadinha como é que nós vamos proceder com as telas seguintes. Bom, essa tela você vai interagir com ela apenas essa vez, você não vai ter que acessá-la novamente, porque uma vez inserido o seu usuário e senha, você não precisa dessa tela mais. Em outras videoaulas eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para poder fazer um logout no Mendeley de forma que ninguém consiga acessar o seu perfil. Mas por hora, insira os dados que você cadastrou no momento da criação da conta. Vou fazer um login aqui. Bom, ele tem essa funcionalidade onde você pode importar uma biblioteca previamente existente. Você pode soltar aqui os seus PDFs ou os seus diretórios para poder já começar a inserir, ou clicar nesse botão browser para você procurar onde esses PDFs estão, mas esse não é o foco, utilizar essa tela porque você vai vê-la apenas uma vez. Então sugiro a você que clique em Skip. Ele vai fazer essa pergunta para você procurando papers mais populares, não é o nosso caso aqui, então você também pode clicar em Skip. Bom, então vai carregando o Mendeley. Tá aqui, essa é a telinha do Mendeley Desktop, e aqui a gente vai dar uma estudadazinha nessa interface. Nessa parte aqui, minhas bibliotecas, nós temos alguns itens como All Documents, aonde vai ser mostrado todos os documentos que você vai inserindo no Mendeley. Todos os documentos aparecem aqui de forma irrestrita, independente se você tenha diretórios ou grupos cadastrados e com artigos e livros em PDF colocado dentro de cada um deles.
Então aqui é o local onde todos os PDFs ou mesmo apenas as referências que você cadastrou aparecerão. Aqui tem os recentemente adicionados, né? A gente apenas tem o tutorial do Mendeley aqui. Aqueles que você marcou como favorito, se você observar, tem essa colunazinha onde tem essa estrelinha, você pode marcar uma referência com PDF ou não associado e ele vai aparecer nessa parte. As suas publicações, se você eventualmente tiver publicações que são de sua propriedade, como um artigo publicado, a sua dissertação ou tese, enfim, tudo aquilo que for de propriedade intelectual sua, se você quiser disponibilizar para a comunidade do Mendeley, você pode colocá-la aqui. Nessa parte a gente tem uma opção para poder criarmos diretórios para que a gente possa organizar os nossos PDFs e citações com o Mendeley e também criarmos grupos para que a gente possa fazer o compartilhamento das nossas citações e dos PDFs também. Entretanto, essa parte aqui a gente vai ver em videoaulas futuras. Mas aqui um pouco embaixo a gente pode verificar os arquivos que foram sendo enviados pelos nossos usuários, mas eu quero dar um destaque aqui para esse funilzinho. Esse funilzinho que nada mais é do que o ativador das pesquisas por campos específicos no Mendeley. A gente vai ter a oportunidade de ver as propriedades ou como queiram os metadados do Mendeley, e aí você pode estar utilizando esses campos para poder filtrar os seus artigos que vão sendo inseridos aqui no Mendeley. Bom, queria mostrar para vocês também nessa aula inicial como você faz para configurar e personalizar o seu Mendeley. Para isso você vai no menu Tools, em Options, e vamos dar uma olhadinha aqui no que seria essa tela para você conhecer a infraestrutura que o Mendeley disponibiliza para você. Nessa guia geral, General, é onde você tem inserido o seu endereço de e-mail e a sua senha, essas mesmas credenciais que foram cadastradas no ato do download do aplicativo. Aqui você tem o uso da sua conta, não é? O Mendeley ele disponibiliza para você 2 megas ou 2 gigas de espaço. Na verdade, a gente está usando 2 megas de 2 gigas, não é? Do espaço na web que ele disponibiliza, porque o Mendeley, no momento em que você insere um novo artigo e esse artigo ele tem um PDF associado, o Mendeley ele faz a sincronia do que está no seu computador na web, de forma que você, em qualquer outro computador, você possa ter acesso a essas suas contas também, da mesma forma que provavelmente vocês devam ter lido aí no blog. Detalhes dos documentos, nós vamos ter uma oportunidade para poder verificar quais são os tipos de documentos que podem ser inseridos no Mendeley, né? Em linhas gerais, nós temos aqui Journal Articles, que são os artigos, e aqui são os campos que são apresentados como metadados para que a gente possa caracterizar esses artigos. Então, há alguns campos aqui que não mudam, que são esses, se você observar, eles estão marcados e rachurados de cinza, ou seja, eu estou clicando aqui, você não consegue desmarcá-los, mas você pode, à medida que você sentir necessidade, adicionar outros campos também para esse tipo de documento. Esse File Organizer, eu acho ele muito interessante e eu quero dar um destaque para ele aqui. Então vamos habilitar aqui Organize My Files. Nessa parte aqui é onde o Mendeley, à medida que você vai inserir nos seus artigos, ele vai salvando os arquivos aqui dentro desse diretório, dentro
da sua pasta de usuário, que eu estou usando uma conta de administrador, e do perfil você pode estar utilizando outro dentro de meus documentos nessa pasta Mendeley Desktop. Em vídeo aulas futuras eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para poder, entre aspas, integrar o Mendeley com algum serviço de hospedagem de arquivos na nuvem, como Dropbox ou SugarSync. Mas passando para o campo seguinte, nós temos aqui o Sort Files into Subfolders, organizar os arquivos dentro dos subdiretórios. Então nós podemos definir a forma como o Mendeley vai organizar os nossos subdiretórios, e aí fica a critério de vocês a forma como vocês organizam. Eu particularmente gosto de colocar o ano como o primeiro campo para poder organizar os artigos, para poder dar uma visão cronológica da disposição da estrutura de diretórios a qual os artigos vão sendo inseridos. E eu também gosto de colocar o jornal aqui no meio, para que não haja uma estrutura de diretórios muito grandes, porque nós vamos ter um conjunto grande de autores, e esses autores eles podem ou não estar com artigos publicados ou referências cadastradas dentro de um mesmo jornal, de uma mesma revista, de um mesmo periódico. Enfim, essa disposição de organização da estrutura de diretório do Mendeley, isso aí vai depender muito da forma como vocês gostam de organizar os artigos de vocês. Renomear os arquivos dos documentos também é muito interessante. Você vai, aquele artigo que provavelmente você baixa do Cielo, que vem com aquele número irreconhecível, você não sabe do que ele se trata, você pode utilizar o Mendeley para poder renomeá-lo e deixar ele com um nome muito mais inteligível, de forma que você possa, na ausência do Mendeley, acessar esses arquivos e saber do que ele se trata. De igual forma, a organização dos subdiretórios, a forma como você nomeia os arquivos vai depender da sua forma de trabalho. No caso dos arquivos, eu tenho a opção de colocar o nome do autor em primeiro lugar. Na sequência, eu coloco o título do nome do artigo, da referência, enfim, e por último o ano dessa publicação. Vocês podem estar se perguntando como é que faz para alterar a ordem desses campos aqui para poder editar o nome. Então você observa que para poder fazer isso eu clico em cima, ele mostra qual é o campo que eu estou apertando e eu modifico ele para onde eu quiser. Nesse caso aqui eu coloquei ele no meio, cliquei, arrastei para depois do ano, e observa que à medida que você vai alternando os campos, ele vai mostrando para você como vai ser a nomenclatura do nome do seu artigo. Voltando pro padrão que eu utilizo, que é colocar o autor sempre primeiro, o autor em primeiro. Não está dando certo, pronto, agora deu o título. E aqui é a forma como você quer utilizar o caractere que separa o nome do outro, né? Aqui nós temos o hífen. Eu, como um bom analista de sistemas, adoro um underscore para dar a impressão de que não existe nenhum caractere entre um nome e outro, mas apenas um espaço em branco. Então é isso. Esse watch folders aqui é os diretórios aonde o Mendeley vai poder importar automaticamente os seus PDFs. Então, se você tiver um diretório onde resida lá todos os seus artigos, você pode marcar aqui que o Mendeley, todas as vezes que você abrir, o Mendeley vai procurar dentro daquele diretório PDFs para poder inserir em sua biblioteca. Eu não gosto muito, eu prefiro eu mesmo adicionar os meus artigos e ir organizando a minha biblioteca.
Esse BibTeX aqui é a forma como nós exportamos as nossas preferências para que a gente possa ser compatível com outros gerenciadores de referência. Assim como também nós podemos integrar o Zotero e você pode importar suas bases de dados para continuar seu trabalho a partir do Zotero no Mendeley também. Assim como a gente pode integrar o Cyrillic, que é outro gerenciador de referência. E aqui, normalmente isso aqui vai ser utilizado, a não ser que você utilize a sua interface do Mendeley, o Mendeley Desktop no seu trabalho, e lá você necessite, para acesso à internet, de configurações de proxy, o que não é o caso nosso aqui e provavelmente o de vocês também não. Reconhecido essa telinha de opções e feito as configurações, as adequações necessárias, eu clico em aplicar aqui, dou um OK e pronto, o Mendeley está perfeitamente configurado. Existe uma outra coisinha antes que nós encerremos essa primeira videoaula dessa parte inicial do Mendeley de configuração do aplicativo. Você tem essa opção aqui nessa parte de All Documents, editar as configurações. Essa edição de configurações, ela é interessante porque você pode, entre outras coisas, dizer para o Mendeley se ele vai sincronizar os arquivos anexados ou não. Isso vai depender da sua necessidade. O default é que o Mendeley sincronize os arquivos anexados também, ou desmarcando aqui, você vai simplesmente sincronizar as referências no seu perfil na web do Mendeley. Eu recomendo fortemente que você deixe marcada essa opção, todavia sempre há eventualidades em que você pode escolher em não sincronizar os seus arquivos anexados também. Bom, então é isso. Para essa nossa primeira videoaula a respeito do Mendeley, esses conceitos básicos do uso do aplicativo. Espero vocês no próximo e espero que vocês tenham gostado. Siga-nos aí no blog para outras informações. Muito obrigado e um abraço a todos.